Amanhã é o jogo, vencer para o Vasco, a bola rola em São Januário, a torcida pessimista com o time depois das duas derrotas nos dois jogos anteriores, e o fato do Londrina ter acabado de vencer o CRB por 1-0 e ter deixado a gordura ir pro ralo. A diferença do Vasco, que é o quarto colocado, para o Londrina caiu para 1 ponto. Caso o Vasco não vença o Guarani amanhã às 7 da noite em São Januário, o clima vai ficar mais pesado e vai ser complicado, porque o Vasco tem nas duas rodadas seguintes, 2 jogos seguidos fora de casa, que é o Brusque e o Grêmio. Além disso, a 77 chegou ao Rio de Janeiro, né, já teve reuniões para falar sobre um possível treinador. Amanhã de manhã deve concluir a compra de 70% no Vasco SAF e chegar aos 120 milhões do primeiro aporte nos investimentos de 700 milhões que a empresa americana terá que fazer ao longo desses 3 anos. E brevemente a 77 agora que a partir da próxima semana possivelmente o Paulo Brax terá o poder da caneta e efetivar um treinador. A torcida está muito preocupada, até porque tem questionado muito as decisões do Emílio Faro, até porque ele disse em rodadas anteriores que não se sentia pronto ainda para ser treinador principal, que não era hora ainda, ele queria ser auxiliar, mas a diretoria estava mantendo Emílio Faro no momento. Amanhã, às 7h07, deverá estar em São Januário para assistir o jogo. Olha, já está um caldeirão de nervo. Se o time não trazer os 3 pontos amanhã, vai ficar muito complicado. Vamos falar da possível escalação do Vasco amanhã, que terá novidade em relação ao time que perdeu para o Bahia por 2-0 no domingo passado. Vamos falar tudo isso já. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade, o nosso Vasco e a Rádio Onda Mix. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem aqui a voz da galera do Vascão, aqui todos TVs. Bom, amanhã a bola rola, clima terço, a bola vai rolar em 6 de januário, às 7 da noite, Vasco e Guarani, pela 27ª, desculpe, rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, na tabela de classificação, o Vasco quarto colocado, Guarani penúltimo. Em tese, o Vasco é favorito para a partida. Só que a confiança da torcida foi abaixo devido às últimas atuações ruins, principalmente nos 2 últimos jogos, que o Vasco perdeu para o CSA por 2-0, para o Bahia por 2-1, sem ter vendido caro essas derrotas. Foi um time que não competiu tanto nos 2 últimos jogos, e a torcida tem ficado preocupada, tem questionado as decisões do Emílio Faro, principalmente na manutenção do Nenê, principalmente na estratégia que o Emílio armou contra o Bahia, tanto contra o Bahia quanto o CSA, de chamar o adversário dos campos de ataque e tentar sair com rapidez. E o Nenê não é esse tipo de jogador, ele para a bola, acaba ajudando a defesa do adversário se recompor. E, entre outras decisões, por exemplo, a manutenção do Matheus Ribeiro, que aliás vai continuar no time, inclusive o Nenê
mas terá novidade em relação ao time que perdeu para o Bahia. Aquele esquema de linha de 5 com dois laterais esquerdos, o Edmar e o Paulo Vitor, foi um esquema confuso. O Emílio tentou se explicar no pós-jogo contra o Bahia, que ele tentou dar rapidez na saída de bola, o que não aconteceu. Mas aquele esquema, como viu que não funcionou, não vai se repetir. O Paulo Vitor vai perder o espaço na equipe titular, vai voltar ao banco de reservas. Muito provavelmente o Bruno Tubarão também perderá espaço para o Figueiredo. Fazia aquele esquema 4-5-1, que é 4-3-1, desculpa, 4-3-2-1, que era o Zé Ricardo, sendo que o Raniel ainda não se recuperou totalmente das dores no tornozelo esquerdo, não treinou, por isso continua de fora da partida. O Alex Teixeira será mantido como um homem próximo à área, e o Figueiredo será uma espécie de segundo atacante pela ponta, tentando dialogar mais com o Alex, que ficou muito isolado contra o Bahia. O resto do time é o que a torcida já conhece, o provável time do Vasco: Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, André dos Santos, Marlon, que volta ao time depois de se recuperar de uma contusão, né, e entrou no segundo tempo na derrota contra o Bahia. Marlon e Nenê, Figueiredo e Alex Teixeira. São esses 11 que deverão iniciar a partida contra o Guarani. O Guarani que vem de desespero, mas muito provavelmente vai tentar jogar fechado e explorar os contra-ataques nos espaços deixados pelo Vasco, que dessa formação, em tese, é para justamente dar cobertura aos seus dois laterais. No jogo passado, as duas laterais foi uma avenida para o Bahia, que soube explorar bem para, depois de ter saído atrás do placar, ter virado o jogo. Bom, a 77 já chegou ao Rio de Janeiro, chegou um dia antes do previsto, já teve reuniões com o Paulo Brax, o Luiz Melo e com o Lúcio para começar a traçar o perfil desse treinador. Amanhã deverá terminar a compra de 70% no Vasco SAF, e com isso o Paulo Brax já ter o poder da caneta e assim poder contratar um novo treinador. Bom, o Vasco já tem nomes na mesa, mas ainda irá discutir o vencedor desse perfil. E aí o Paulo Brax vai começar a negociar com esse treinador para ser o técnico do restante da Série B e também para o 2022. Então, é possível que após um jogo contra o Brusque, no sábado, o nome desse profissional seja anunciado, ou até antes, mas devido ao tempo um pouco hábil para ele conhecer a equipe e comandar o time, sábado em Santa Catarina, que o próximo treinador estreie na próxima rodada. Muito provavelmente o Emílio Faro ainda continuará comandando um time contra o Brusque. Bom, amanhã é um jogo decisivo, vencer, até porque, como eu falei no início da introdução, a diferença do Vasco com o Londrina, que venceu hoje, caiu para 1 ponto, e o Vasco terá 2 pendentes pela frente.
tem que vencer hoje para manter uma diferença de 4 pontos. E quem sabe ganhar ponto fora. O Vasco deve ter percebido o quanto é fundamental também pontuar fora de casa. Ganhar diante da torcida, maravilhoso. Mas é também bom voltar para o Rio de Janeiro com pontos na barragem. Então, até amanhã nós estaremos lá na Rádio Onda Mix, fazendo análise da partida. Depois estaremos aqui também fazendo análise com o nosso Vasco, o Vasco Velocidade, e faremos o pós-jogo lá com o Emílio Faro, ele comentando sobre o que ele viu na partida entre Vasco e Guarani e também a zona mista. Então até amanhã com as emoções de Vasco e Guarani. Até mais.